cumprimento o senhor, cumprimento o excelentíssimo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e eu serei breve. Vou tentar economizar parte dos meus 3 minutos. Ministro, primeiro eu quero parabenizá-lo pela sua visão global do país, de pensar no país como um todo, de pensar no futuro. E quero dizer que temos uma profunda coincidência de pensamento quando o senhor diz que a origem de todos os males é o fato que os governos gastam mais do que arrecadam, o déficit público. Nesse sentido, eu quero lhe informar que eu apresentei mais uma lei para se somar a que nós já temos, como a lei de responsabilidade fiscal, a lei do teto. Eu apresentei uma lei da responsabilidade compartilhada, que dá várias providências, mas uma delas é proibir o aumento de salário de todo o funcionalismo público naqueles entes da federação onde existir déficit primário. Mas, ministro, eu tenho 3 perguntas para o senhor, muito simples. A primeira delas é o seguinte: qual a sua opinião dessa emenda aprovada ontem na Câmara dos Deputados, a emenda 2 de 2015, que torna impositiva as emendas de bancada? Isso vai gerar uma obrigação a partir de 2020 de 3,9 bilhões de novas despesas. E da onde vocês vão cortar gastos dessa ordem? Porque se serão obrigados a gastar 4 bilhões, nós temos a emenda constitucional 95/2016, o teto de gastos, que não permite que esse gasto avance além de um certo ponto. Então, necessariamente, os senhores terão que tirar dinheiro de algum lugar, terão que tirar 4 bilhões de algum lugar para poder suportar mais esse gasto impositivo. Acho que, minha opinião é que isso vai no sentido contrário de tudo que deveria ser feito. É engessar mais ainda o orçamento, o contrário da sua exposição. Mas gostaria do seu comentário sobre essa aprovação, aliás, em tempo recorde. A Câmara deu uma demonstração de eficiência fantástica. Em um dia, ela desenterrou uma coisa que estava lá desde 2015 e liquidou o assunto. 2 turnos no mesmo dia. Se usar essa mesma velocidade para aprovar a reforma da Previdência, o Brasil está salvo. Eu espero que os deputados peguem o exemplo e continuem. Ainda, ministro, não quero insistir em Previdência, até porque o tema não é esse hoje, mas eu apenas queria salientar o seguinte: o presidente Bolsonaro, e não só ele, eu também, tenho uma imensa admiração pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos são um país que estão constantemente em conflito armado, tem uma participação, os seus militares têm uma participação em guerras seguida, a guerra do Iraque, enfim, tantas outras guerras que eles se envolvem, do Vietnã, etc. e tal. E lá o sistema de aposentadoria dos militares é muito simples, a partir de 2018, o senhor deve saber, ele pode se aposentar com 10, com 15, com 20 anos e proporcional 2% ao ano do tempo que ele trabalhou. Depois ele vai para um fundo que é um fundo que vão todos os funcionários públicos. Não há lá um outro privilégio. Então, a minha sugestão é que nós copiássemos na reforma da Previdência dos militares o exemplo dos Estados Unidos. Só isso, ministro. Muito obrigado. Senador Espiridião Amin. Eu também vou ser muito conciso. Quero saudar a todos, cumprimentar o ministro e a sua equipe. Vou me dispensar de repetir o que disse o senador Luiz Carlos Reis, porque o oráculo é o mesmo. É o João Pedro Casaroto que nos alimenta com gotículas a cada semana sobre as maldades que a União fez com os seus queridos filhos, estados, no tratamento da dívida. Só vou acrescentar um dado sobre o quanto custou o endividamento para a União, porque ela se endividou para emprestar para os estados. E o senhor vai poder conferir com a sua equipe. Em 2015, véspera do ano em que eu tive o privilégio de relatar o último acordo com os estados, em que quase derrubamos o anatocismo, que é o juro sobre o juro a que o senhor se refere, quase derrubamos no Supremo. Quem fez o parecer para derrubar o anatocismo foi o Carlos Aires Brito, não é pouca coisa. Mas em 2015, preste bem atenção para o dado, o custo do empréstimo que a União fez para si, para emprestar para os municípios, para os estados, foi de 23 milhões de reais. E os estados pagaram à União
30 bilhões de reais. Portanto, a mãe cobrou dos filhos 130.000% ao ano. Isso mostra como é que este passado não pode ser apagado. A cidade mais beneficiada foi São Paulo, porque São Paulo não tinha dado nada a título de 20% de amortização da dívida e por isso tinha o maior juro. Quando caiu para 6, foi o que mais ganhou. Esse desequilíbrio no tratamento tem que ser avaliado neste plano Valderi, né, que vai tratar do assunto. Segundo, o senhor não incluiu os chamados gastos tributários e renúncias fiscais como uma das necessidades prioritárias para o Brasil. E quero tornar a informar que eu próprio apresentei o meu terceiro projeto de lei sobre esse assunto, é o terceiro da minha vida, é o PL, Projeto de Lei Complementar 41 de 2019. Gostaria que merecesse o acompanhamento da sua equipe. Quanto ao Pacto Federativo, para concluir, o Guilherme Afif Domingos chegou aqui há pouco, não sei se ele está ainda, mas naquela época o senhor não propôs liberar os percentuais de obrigação de dispêndio em educação, porque o país não estava nas dificuldades que está. De forma que essa proposição que o senhor coloca, nós vamos discutir depois. Obrigado, senador Amin. Senador Lazia, 3 minutos. Obrigado. Obrigado, presidente Omar Aziz. Ministro Paulo Guedes. Eu vou voltar ao surrado tema da Lei Candir, porque, pelo que eu vi hoje, a Lei Candir está sendo definitivamente enterrada. Nós temos visto os governadores que assumiram, do Rio Grande do Sul, meu estado é um deles, que viam na Lei Candir, do ressarcimento, uma tábua de salvação. Essa tábua, no entanto, não apareceu até hoje. Há 2 anos atrás estivemos com o anterior ministro, Eduardo Guardia, senador Wellington Fagundes, que está aqui, estava junto. O ministro Guardia disse: o governo não tem esse dinheiro para reembolsar os estados. E estava acompanhado de um grupo de advogados da União e do Ministério para dizer que, não tendo havido a regulamentação da Lei Candir até no ano de 2003, não tinha mais como nem fazer os cálculos. Como é que alguém ia saber quanto é que tinha que destinar a cada estado, a cada município do Brasil, sendo que os 4 maiores credores, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, depois vem os outros, e hoje o senhor usou a expressão aí, é inviável. 800 bilhões de reais, o governo que está com as contas, e até anotei uma frase sua, o desastre das contas públicas, a União não tinha. Então, para nós acabarmos com esta ilusão permanente, gostaria que o senhor dissesse bem claramente, Lei Candir morreu, não tem como pagar, para que nós terminarmos com essa discussão permanente. E para concluir, e ser bem sucinto e obedecer ao tempo, sobre o regime da recuperação fiscal, implantado em 2017, só o Rio de Janeiro foi contemplado até agora. O meu estado está apelando, quase que desesperadamente, para que seja também atendido. Pergunto, há a possibilidade de uma flexibilização das regras junto à Secretaria da Fazenda do Estado, para poder socorrer esses estados em situação tão crítica, falidos, como o Rio Grande do Sul, através do regime de recuperação fiscal? 2 perguntas bem objetivas. Obrigado, senador. Eu vou dar 5 minutos ao nosso convidado. 5 para cada um ou 5 para tudo? 5 para tudo? Vamos falar... 3 em 3, 3 em 3. É a regra, Major Olímpio. Então, são uma questão 9 de ordem do minutos. Major. São 9 minutos. 9 minutos. 3, 3, 3. Senador 9 minutos o quê? Ué, ele teve 3 para perguntar, eu tenho 3 para responder. Perguntas idênticas. Omar, Sérgio Moro chegou às 10 horas, está até agora aqui. Eu faço Podemos ficar até a noite, não tem problema nenhum.
Sérgio Moro chegou às 10, estamos até agora. Vamos seguir, esse assunto é importante para nós. Não, senador, eu só estou dizendo o seguinte, é que as 3 perguntas, eu vi muitas coisas parecidas entre as 3 perguntas. É isso que eu estou dizendo só, tudo bem. Vamos tentar, eu vou tentar o máximo. Eu vou correr o máximo, entre 5 e 9 minutos. Senador Iovisto. Deixa falar. Senador Iovisto, meus parabéns nesse período difícil que foi esse excesso de gastos públicos o tempo inteiro, pela sua consistência tentando atacar o problema. Sendo essa última iniciativa, essa inclusive de travar o salário de funcionalismo, completamente compreensível. É um dos recursos que os gestores públicos precisam. Se o Estado está quebrado, como é que eu vou ficar dando aumentos? Pelo menos trava um certo tempo. É perfeitamente compreensível. É melhor do que quebrar a empresa. É melhor travar um pouquinho, e são acordos que os particulares fazem. Olha, trava um pouco aí, não existe aumento automático. Então, parabéns pela iniciativa. Uma segunda observação sua, que foi justamente o que eu acho do que foi aprovado ontem. Só vocês entendem essas coisas mais complexas. Eu estou chegando agora. Eu só posso dizer que o deputado Rodrigo Maia tem sido extraordinariamente construtivo em relação à minha pessoa, de me ajudar. Olha, nós vamos construir uma coisa interessante, etc. E eu, evidente que quando eu olho, são as 2 faces da lua, né? Se você me perguntar, eu estiver olhando de um lado, eu vou dizer uma coisa, estiver olhando do outro, eu vou olhar do outro lado. Eu proponho no Pacto Federativo que haja justamente um empoderamento da classe política no seguinte sentido: não tem mais nada carimbado. Não tem mais nada carimbado. Então, evidentemente, se você me perguntar, a medida de ontem está carimbando. Você fala assim, então você aprova? Eu falo, bom, o lado onde ela está carimbando mais ainda, eu não gosto. Porque o que vai acontecer com isso, evidentemente, é que vai estourar o teto de gastos mais cedo ainda. Bem mais rápido. Está tudo carimbado. Com 96% já está quase estourando. Se tiver 98%, 99% carimbado, tudo indexado, subindo sem parar, vai explodir rápido. Então, eu não gosto do carimbo. Por outro lado, eu acho que ninguém mais legítimo para gastar o dinheiro do que um deputado que foi eleito. Muito mais do que qualquer ministro. Então, o sujeito foi eleito. Ele vem aqui num orçamento de 1,5 trilhão, nos orçamentos públicos 5 trilhões, e ele sai com 10 milhões, 15 milhões, ou então com esse aumento agora sai com um pouquinho mais. Leva para casa. Se você somar tudo, dá algumas dezenas, não dá nem centena de bilhão. Em orçamentos de 1 trilhão, eu vou dizer que está errado o deputado poder levar um dinheirinho para a base dele? Eu também não posso ir contra. Então, ele fez um movimento que eu fiquei olhando, falei assim, um sinal mais, um sinal menos. Sinal menos porque está carimbando, está contra o espírito que nós queremos. Sinal mais porque, já que é para ser carimbado, que seja carimbado por alguém que foi votado lá embaixo, não o governo central, que hoje, qualquer ministério tem mais poder orçamentário do que qualquer governador ou qualquer prefeito. Tá certo? Bom, terceira pergunta é dos militares. Os militares, eu também, da mesma forma, eu disse, olha, eu vou até um certo ponto, eu preciso da contribuição. Então, do ponto de vista da reforma previdenciária, eu não posso reclamar, porque vieram 96 milhões para a reforma previdenciária. O meu objetivo principal é tornar a Previdência saudável. Eles, naturalmente, falam, olha, mas tem um problema de um atraso e aí é aquilo, às vezes um jovem está entrando para trabalhar no Poder Judiciário e o primeiro salário dele é R$20 mil. E um general, depois de 50 anos, se aposenta com R$21 mil. Aí ele diz o seguinte, olha, se for na carreira pública, o sujeito faz um concurso público, é promovido, faz segundo concurso, é promovido. Aqui o cara faz 18 cursos e não é promovido para lugar nenhum, só se ele virar general. Então, eles têm lá, essa é uma redistribuição deles, orçamentariamente. A única coisa que nós fizemos como equipe, nós falamos, que as discussões foram, eu falei, olha, não dá para... Tem que ter equilíbrio fiscal. O sistema tem que acabar em equilíbrio fiscal. Não pode aumentar o buraco ano nenhum, quer dizer, cada ano, porque nas primeiras simulações, primeiro ano dá 4 bilhões de buraco, segundo ano dá 6, não pode. Então, está tudo orçamentariamente, vai melhorando ano a ano, superávit o tempo inteiro daqui até lá. Então, isso é até onde eu posso ir. Daí para frente, escapa o meu regime de ação. O senador Esperidião a mim, primeiro, a conversa dos juros, da dívida interna, onde eu conheço isso. Como setor financeiro, eu sei que é a morte certa.
O juro composto é a morte certa. Vocês veem que o mundo inteiro com juros de 0,25%, 0,5%, 1%. O Brasil praticou um regime econômico suicida. Juros de 70% ao ano, 60%, 50% ao ano, aplaudidos na Faria Lima. Todos os economistas brasileiros viraram banqueiro. Você não conhece nenhum economista brasileiro que virou... Aliás, tem um ou dois aí que a gente vê que mudaram de profissão, mas são um ou dois. Todo mundo foi para banco, todo mundo... Porque virou um... E aí é o que eu falei um pouquinho antes, senador, que foi só um recurso para simplificação, porque o que acontece? Houve um regime militar associado à direita durante 20 anos, era natural que houvesse uma hegemonia social-democrata durante 30 anos. Centro-esquerda, do leve, do moderno, até a forma mais primitiva, mais obsoleta, mas era centro-esquerda. Não houve um espaço, mesmo as práticas liberais, porque eu debatia com esses economistas quando nós todos tínhamos 30 anos, e eles é que me chamavam de liberal ofensivamente. Você é um liberal. Aí, 30 anos depois, eles estão privatizando, estão soltando o câmbio. Aí você pergunta assim, eles não são de esquerda. Eles é que se diziam de esquerda. O Pedro Malan é que se dizia de esquerda. Os mais jovens, Gustavo Franco, Armínio Fraga, esses não, esses já atravessaram, já entraram em regime. Mas quem se dizia de esquerda era o Pedro Malan, não era eu não. Ele que se dizia de centro-esquerda. Eu simplesmente era um economista, técnico. Eu dizia que eu não tinha, e nunca entrei para partido político nenhum. Ajudei uma pessoa que era um candidato liberal e perdeu, nunca mais mexi com política. Então, era só um recurso para simplificar um pouco, de forma que lá fora se entendesse o que estava acontecendo no Brasil, porque lá fora ninguém entendia o que estava acontecendo no Brasil. Aí eu disse, olha, é uma aliança de conservadores e liberais, é uma aliança política de centro-direita, depois de muitos anos de centro-esquerda, em diversas tonalidades. Nada com pretexto de antagonizar, não. Senador Esperidião Amin, então a primeira coisa da dívida interna é um encontro de contas na Lua, dos dois lados. Flexibilizar os gastos é uma questão super interessante, porque como a Constituição foi feita em 88, quando eu defendi o programa do AFIF, que seria o programa econômico, em 89, foi um ano depois, à época, eu vi os economistas todos criticando a Constituição de 88, e eu falava assim, que coisa interessante. Eu estava aprendendo política, porque eu era economista, técnico. Por que esses caras carimbaram o dinheiro para educação e saúde? Então, essas perguntas me aculturaram gradualmente no universo político. Eu falava, bom, para mim, dinheiro não pode ter carimbo. Aí eu falava, por que esses caras carimbaram? Aí eu falava, bom, um regime de 20 anos que gastou em Eletrobras, Telebrás, Sidebras, só em infraestrutura, eles estão querendo dizer alguma coisa com isso. Estão querendo dizer que a prioridade agora é outra. Então, tinha passado só um ano, não fazia sentido eu exigir, tira da Constituição que não pode botar dinheiro em saúde e educação. Era para botar mesmo, na época. Da mesma forma, a descentralização. Estava na Constituição a descentralização de recursos. E o governo central fugiu a isso, criando as contribuições não compartilhadas, né? Com o plano real. Porque justamente como não houve a dimensão fiscal forte, o plano foi um plano monetarista. Foi brilhante. Foi o plano monetarista mais brilhante que eu já vi. Juros na Lua, né? Quem estava... concentrador, eu estava do lado de lá da cerca, foi muito generoso comigo o plano. À época, eu tinha o meu banco. Foi muito generoso. Tá certo? Agora, foi um plano que mudou a história do Brasil para melhor também. Faltou a dimensão fiscal que nós estamos tentando atacar agora. O senador Laizier... Ah, sim, os 300 bilhões da renúncia fiscal. 300 bilhões. Tem 1 trilhão de contencioso, isso é que é muito interessante, né? Quando você chega num lugar onde tem 1 trilhão de contencioso fiscal tributário, tem uma indústria de advocacia em torno disso, 1 trilhão de contencioso, e ao mesmo tempo 300 bilhões de desoneração, você já sabe que os impostos são muito altos e tem 2 tipos de cidadão. O que tem poder político, e esse está desonerado, os grupos de interesse que têm poder político, esses se autodesoneram, e os que não têm.
e vão para o contencioso, porque estão quebrados. Aí vão transferir dinheiro para advogado para tentar... É melhor pagar 50 milhões para o advogado do que pagar 150 milhões para a União. Então, quando o Brasil está dividido, os contribuintes estão dividindo entre os que pagam zero e os que vão para a justiça para não pagar, você sabe que os impostos estão no lugar errado. Nós precisamos... Se você baixar o imposto, não tem nem tanto contencioso, nem a turma do desonera. Todo mundo paga e todo mundo paga menos. O senador Laizier, Lei Candir morreu há muito tempo. Há 30 anos que não se paga a Lei Candir, né? 20 anos. 96, 97 fizeram a lei. Em 2003 ela foi sepultada. Mas ela começou em... Quer dizer, os estados pararam de receber em 96, 97. Cessou o direito em 2003. Né? Então, o senhor não vai ressuscitar? Evidentemente que não. Nós estamos fazendo algo muito melhor no lugar. Nós estamos dizendo o seguinte: quanto é que você esperava ganhar e não recebeu nada até hoje? 1,900? 1 bi e 900? E quanto é que você achava que era o fundo de exportação? Mais 1 bi, não sei quanto? Então, somando esse troço todo aí, dá uns 3 e tanto, dá menos de 4? Pois é, nós vamos fazer um negócio que vai te dar 4,5. Daí para cima, crescente, a partir do pré-sal, lá na frente. Aliás, desculpe, não é nem a partir do pré-sal. Esse é o fundo social nosso, não é nem a partir do pré-sal, né? Já 2020 já começa com ou sem pré-sal. O que eu digo é que, além desses 4 bi e pouco, que soterram a necessidade da Lei Candir e também do FEX, quer dizer, então, em vez dos 2 bi, 1,9 do FEX mais 1,9 Lei Candir, nós estamos dizendo o seguinte: com ou sem pré-sal, nós vamos, a partir de 2020, dar acima de 4. Então, acabou, não precisa falar mais de Lei Candir, vai ter 4 bi. A Lei Candir é 1.900 por ano, tem 4 bi. Então, já começa assim. Agora, vai ser muito mais do que isso, porque o que nós vamos fazer, na verdade, nós vamos pegar o pré-sal, que é esse que vem de 500 bilhões até 1 trilhão e pouco nos próximos... Não são nem 15, são 20 anos, sei lá, 30 anos. Isso é dinheiro para sempre, isso é para mudar a República Federativa do Brasil. A classe política tem, eu acho que esse ano, dar um passo à frente, mergulhar nessa questão do Pacto Federativo, trabalhar um ano nisso, de junho desse ano, julho desse ano, até junho e julho do ano que vem. E desenhe um Brasil novo, porque o ano que vem já vai estar chegando esse dinheiro. E ele já tem que chegar irrigando o Brasil, e não mais nos ministérios. Eu, se pudesse, quando eu saísse daqui, qualquer ministério é desse tamanhozinho. Qualquer ministério é desse tamanhozinho. Entendeu? Esse negócio de ter um ministério com muito recurso, muita verba e muito poder, é uma disfunção. Eu já perguntei isso várias vezes, é uma atividade meio. Não é? É uma atividade meio. O que você prefere? O ministro da Saúde com 1 trilhão e os estados sem dinheiro? Ou os estados com 1 trilhão e o ministro da Saúde falando que política pública tem que ser vacinação contra o Aedes aegypti, etc. É evidente que uma federação é muito mais forte quando você sente a presença do Estado onde o povo está. Então, se você, num país avançado, onde o Congresso realmente responde à representação popular, onde vocês controlam os orçamentos públicos, se você cair na rua desmaiado, 3 segundos surge uma ambulância. Se o sujeito sair, puxar um revólver, der 3 tiros para cima, 3 minutos depois tem 8 snipers apontando para ele. Tem segurança, tem saúde, você sente a presença do Estado porque o dinheiro está na base. Aqui não, se o sujeito der 3 tiros para o alto, você tem que vir correndo para Brasília para falar com o ministro, para chamar o outro, para pedir uma intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Está tudo errado. Então vocês têm que assumir esse protagonismo. Não tem que vir de lá de baixo para pedir dinheiro para o ministro. Vocês têm que controlar os orçamentos públicos. E vocês não vão nem se lembrar. Quem é o ministro... Hoje, se eu perguntar, quem é o ministro da Fazenda da Alemanha? Quem é o ministro da Fazenda da Suíça? Quem é o ministro da Fazenda da França? Vocês não vão saber. Agora, se perguntar assim, quem é o Schwarzenegger? Não é porque ele era halterofilista. Vocês vão dizer, foi governador da Califórnia. Quem foi o Blum? Foi prefeito de Nova York. Vocês sabem. São pessoas que tiveram voto, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de votos. Quem tem voto aqui tem que manobrar os orçamentos públicos. Não é ministro. Então, o ideal, quando sair isso daqui, é que os ministérios sejam pequenininhos, os recursos estejam descentralizados e ninguém nem lembre quem é o ministro da Fazenda. Porque nos países mais avançados, ninguém nem sabe direito quem é. Só os mais especializados é que sabem quem é. Mesmo dos Estados Unidos, pouca gente sabe quem é. Talvez aqui. Um ou outro que já está mais sintonizado sabe que chama-se Mnuchin. Mas ninguém nem acompanha esse troço. Tá certo?
Então, com esses 4 bilhões do ano que vem, o regime de recuperação fiscal também é abandonado? Não, o regime de recuperação fiscal, como bem dito, foi usado num lugar só e não deu certo. Ele é pouco potente. Então, nós vamos lançar o nosso programa novo, o programa de equilíbrio financeiro, vai ser mais potente. Vai ser mais potente. Então, uma coisa é o seguinte, repetindo, são 3 atos. Primeiro ato, plano de equilíbrio financeiro. 30 dias sai. Você chega lá e fala, eu vou fazer o seguinte, vou fazer essas reformas, vou ganhar 1 bilhão no primeiro ano, 2 no segundo, 3, 4. Em vez de você entregar o tanque cheio, nós vamos homogeneizar isso, redistribuir isso no tempo. Esse é o plano de equilíbrio fiscal. Aí tem o segundo, que é esse outro plano, que é o seguinte, olha, pode esquecer Lei Candir, pode esquecer o FEX, porque a partir do ano que vem vocês estão recebendo mais do que a soma dos dois. Garantido, sem falar em pré-sal. Terceiro, Pacto Federativo. Esse é um redesenho para os próximos 30 anos da República Federativa Brasileira. E é muito dinheiro. O programa de recuperação fiscal do Rio continua, só que ele não tem potência, ele não está dando certo. Então, o governador novo vai ter que chegar, já está conversando com o BNDE, já está conversando com o programa de privatização nosso, né? Porque ele vai receber recursos. Então, você tem 3 formas de receber recursos. Bom, eu volto a isso, eu não quero estourar o tempo. Não, o senhor não estourou, você já falou 22 minutos. Se for assim a nossa economia, tudo bem. Sai de 9, vira 22 minutos. Se de 0,5% a gente for crescer 8%, só pode falar muito. Sem vocês é só conversa. E a gente Se tem vocês falado, não votarem, é mas só conversa. Só para lhe colocar, senador Lazier, não fique triste somente com a Lei Candir. Nós temos mais de 270, 280 fundos. Talvez só o Fundeb é que funcione. Os outros, nenhum funciona. Nenhum 280 fundos. E não 280 fundos com dinheiro carimbado por interesses corporativos passados. Não estão mais entre nós essas pessoas. E os fundos estão lá. E os governadores sem dinheiro. Nós queremos desvincular esse dinheiro. Pois é, agora ele... O Congresso decide. Esse fundo continua em pé, esse a gente derruba, esse a gente derruba. E vai na veia. Se o fundo é relativo ao Nordeste, derrubando é dos governadores do Nordeste. Não, acho que tem fundos, ministro, que nós temos que são necessários mantê-los. Como fundo da segurança pública, só que tem que descontingenciar, porque senão não vai chegar a atividade fim para a população que está precisando.